à noite. Deixo já o convite para vocês para participarem, hoje às 8 horas, tá? E até por conta desse congresso, eu vou liberar a turma um pouco mais cedo, para que todos possam acompanhar. A turma de noite, né? Turma de noite. Vou liberar um pouco mais cedo. Mas, consequentemente, eu vou acabar também liberando vocês um pouco mais cedo, até porque eu acho que, tirando os conceitos que a gente vai falar aqui um pouco de teoria dos jogos, a principal parte de análise econômica do direito, que eu acho que traz assim a maior capacidade de entendimento dos conceitos de análise econômica do direito, a gente já ministrou, tá? E na semana que vem eu gostaria de fazer aquela revisão para a prova, vou colocar até mais questões para a gente poder resolver, acho que vai ficar melhor para preparar vocês para avaliação. Então hoje a gente deve encerrar um pouco mais cedo, estou calculando, a aula da turma da noite acaba demorando um pouco mais, são quase 40 alunos à noite, normalmente ficam conectados. Mas estou calculando aqui talvez uns 20 minutos antes do horário normal, tá? Então, como a gente já vai ter essa folguinha até lá, vamos tentar focar aqui para a gente poder ter um bom aproveitamento, né? Com perguntas, se vocês puderem, tiverem de dúvida em relativo ao conceito de hoje, eu vou passar um videozinho para vocês que eu sugiro prestarem atenção, porque provavelmente devo usar alguma dessas ideias que a gente vai trabalhar hoje, e o vídeo coloca de uma maneira, acho, mais fácil de entendimento esse conteúdo. Então, sugiro que vocês prestem atenção no vídeo. Mas antes da gente iniciar o nosso conteúdo, pessoal, deixa eu só passar aqui uma orientação. Um aluno do primeiro período da outra turma me enviou o trabalho dele com algumas dúvidas. Ele estava executando o trabalho sem conseguir visualizar bem no computador e tal. Ele pediu para poder dar uma avaliada se era naquele modelo mesmo. E esse aluno, especificamente, ele estruturou o trabalho em tópicos, né, como se fosse uma pesquisa. E dentro do que eu solicitei a vocês, eu pedi uma resenha, tá? A característica principal de uma resenha é um texto corrido, tá? Então, dentro do que eu solicitei a vocês, eu não é para mandar para mim como se fosse uma pesquisa sobre o tema. Claro que pode ser uma pesquisa, mas uma pesquisa em texto corrido. Todas as informações que ele colocou dentro do trabalho dele estavam super pertinentes, tá? Estavam válidas, porém colocadas de uma estrutura textual que não era a solicitada, tá? Então, só atenção para isso, porque às vezes o professor solicita o trabalho no modelo, o conteúdo está correto, mas o trabalho é estruturado de forma equivocada. Então, o que eu vou solicitar para vocês, o que eu solicito para vocês é uma resenha, né? Então, é um formato de texto corrido, tá? A respeito de teoria institucional. Então, vocês podem fazer pesquisa, colocar origens, etc., ok? Mas eu estou falando de uma estrutura de texto específica, então não é para colocar em tópicos, evitar negrito, a não ser que o negrito esteja destacando uma palavra do texto, que vocês queiram chamar a atenção. Eu, pessoalmente, quando escrevo uma resenha, eu prefiro colocar em itálico, não negrito, acho que fica mais interessante, tá? Mas, enfim, só essa dúvida. Só essa dúvida, não, só essa dica para vocês. Aproveitando o ensejo desse nosso bate-papo rápido aqui a respeito do trabalho, eu vi uma thread no Twitter aqui de um economista que eu gosto muito, tá? Sigo ele no Twitter e sugiro, né, que vocês façam. Quem gosta de economia e tem Twitter, sugiro até que sigam ele. Mas deixa eu passar para vocês um pouco de como funciona, né, essa aplicação da teoria institucional, né, por que ela vem ganhando tanta força ultimamente. E talvez sirva para vocês clarear um pouco quem ainda não tem uma ideia muito boa do trabalho, ou que ainda não leu o material que eu encaminhei, enfim, para vocês verem na prática como é que funciona. Todos vocês acompanharam o caso do general Pazuello, né, que foi o ministro da Saúde até o início do ano. O Pazuello, ele é um militar da ativa, né, um general da ativa, e pelo Código de Disciplina Militar, nenhum militar pode participar de atos políticos, né, comícios, etc. E ocorre que no início do mês, aliás, no início do mês não, em meados do mês passado, quando houve uma manifestação no Rio lá em favor de Bolsonaro,
ele subiu no carro de som lá junto do presidente, falou algumas coisas e tal, e aí havia uma expectativa da punição, né, do general Pazuello pelo exército, o que acabou não acontecendo, né, ele não foi punido. Essa decisão da não punição saiu na semana passada, repercutiu muito mal, né, porque todos os outros casos recentes haviam tido um encaminhamento diferente, e esse economista ele aproveitou esse episódio para poder falar, né, de um acontecimento histórico que ilustra justamente essa teoria institucional. Lembrando que a teoria institucional ela tenta explicar o desenvolvimento do país, de determinados países, pelas instituições estatais, jurídicas, principalmente. Algumas questões culturais refletem, mas principalmente as estruturas de organização formal da economia, né? A teoria institucional diz que, dependendo da configuração institucional de um determinado país, ele terá mais ou menos desenvolvimento econômico, né? Então, países que se desenvolveram de uma determinada maneira, se organizaram de uma determinada maneira, tiveram um desenvolvimento muito superior a países com estrutura institucional diferente. E aí o Leonardo Siqueira, que é esse economista, ele pega o exemplo dos Estados Unidos, que é, sem dúvida, uma das grandes comprovações, né, dessa tese, a maneira pela qual os Estados Unidos se organizaram institucionalmente, e ele traz um episódio da Segunda Guerra Mundial. Vou passar para vocês aqui rapidamente, para a gente poder iniciar a nossa aula. Vocês estão vendo aí a minha tela do Twitter? Sim, sim. Beleza. O Leonardo Siqueira, ele lembra de um episódio da Segunda Guerra Mundial a respeito do general Patton, que era um general muito relevante para as Forças Armadas, né? E ele começa, no auge da Segunda Guerra Mundial, um dos generais mais brilhantes dos Estados Unidos era George Patton. Patton, ele tinha uma fama de ser um general muito duro, né? E aí, numa visita a um hospital de feridos, num campo de batalha da Itália, tinham 2 soldados que estavam fora de atividade e aparentemente estavam bem. E ele achou que os soldados não tinham nada, né? Que não tinham por que estar ali. Então ele deu uma dura nos dois soldados e esbofeteou os soldados, né? E esse episódio acabou tendo uma grande repercussão. Esse episódio teve uma grande repercussão e chegou ao conhecimento do presidente dos Estados Unidos, Eisenhower. E naquele momento, né, essa repercussão ela começou a ganhar muito corpo, principalmente as Forças Armadas estavam em foco, porque era uma situação de guerra. E surgiu, né, um dilema, né, o que fazer com o general Patton, porque ele descumpriu uma determinada regra militar, né, ele não podia ter esbofeteado aqueles soldados, né, o caso ganhou grande repercussão, já não tinha como ser abafado nem nada do tipo. Perdão. Mas ainda assim, era possível, né, tentar fazer alguma coisa para proteger o general Patton, porque nem só pela influência dele, por ser um general muito, muito famoso e por ser um general extremamente reconhecido, mas ele era estratégico naquele momento, né, porque a Segunda Guerra Mundial estava se desenrolando, então ele tinha não só uma importância política, mas tinha uma importância prática, né. O problema é que se o presidente Eisenhower faz esse acobertamento, né, se ele tenta de alguma forma livrar a cara do general Patton, ele ia estar enviando um sinal horrível, né, não só para a tropa, mas para toda a nação americana, de que as regras valem para uns e não valem para outros, né. E naquele momento, mesmo num cenário muito delicado de guerra mundial, né, um conflito generalizado e muito estratégico, o presidente ele decidiu punir o general Patton e ele decidiu, né, tirar e com essa punição ele tirou o Patton do ambiente de combate, né, e isso num momento, como eu falei, extremamente delicado. Ele ficou 1 ano afastado e na época isso acabou gerando até uma descrença de Hitler e das tropas do eixo, né, porque eles acharam que isso na verdade era que os americanos estavam inventando essa história para que eles não contassem, né, com a genialidade do Patton no campo de batalha, etc. Mas não, efetivamente, o general ele foi punido. E ao fazer isso, né, o presidente, na época, ele mandou uma mensagem muito clara aos americanos: não importa quem seja, não importa em qual momento, as leis valem para todo mundo. Então, se é general Patton, se é um general, se é um tenente qualquer, se é um chefe de divisão, um soldado, eles estão sujeitos às mesmas regras, e por conta disso ele ia ser punido, né?
E ao fazer isso, o efeito de longo prazo ele é muito maior do que especificamente resolver esse problema no curto prazo. Porque as pessoas têm, de fato, a percepção de que as regras valem para todo mundo. Então, se você transgride a lei, não interessa se você é um general, se você é um empresário, se você é um político, ou se você não é ninguém relevante na sociedade, né? Você é um cidadão comum, você será punido porque a lei ela tem validade e tem validade para todos. Então, esse exemplo, né, de funcionamento das instituições, funcionamento da lei, funcionamento do sistema legal, ele ultrapassa o caso do General Patton e ele tem efeitos duradouros. Se a gente traz para a nossa realidade aqui no Brasil, o encaminhamento do caso do Pazuello, ele é negativo, muito negativo, porque traz a mensagem de que as regras não valem para todo mundo, mas pior que isso, quando a gente ouve uma notícia dessa, a gente fala o seguinte: puxa, já sabia, né? Que não ia dar em nada. Claro que não ia dar em nada. A gente está no Brasil, claro que não vai dar problema para quem tem poder, né? Quando a gente vê, por exemplo, essa sucessão de libertações de condenados até então condenados, né? Até quem foi condenado não está mais condenado, mas quando a gente vê essa sucessão de casos na Operação Lava Jato, os políticos sendo soltos, empresários já quase com uma vida normal, a gente volta àquela máxima, né? Ah, claro que não ia dar em nada, isso é Brasil, né? Bobo foi quem acreditou que isso faria diferença. Pior do que ter essa percepção no curto prazo, isso contamina toda a sociedade ela tem essa dimensão de que as leis não valem para todo mundo. E aí, quando você vê, por exemplo, assassinatos à luz do dia, quando você vê roubos, corrupção, é justamente essa falta de confiança na punição, falta de confiança na aplicação da lei para as pessoas, né? E aí você gera problemas que ultrapassam, né, aquela questão de curto prazo e se espalham para todo mundo. Quem teve a oportunidade de ler o primeiro capítulo do livro que eu encaminhei, Porque as Nações Fracassam, naquele livro, os autores eles pegam uma área geográfica que antes era unificada, que é uma cidade que faz divisa dos Estados Unidos e com o México, e eles demonstram que a dinâmica na cidade que está do lado americano é completamente diferente da dinâmica da cidade que está no lado mexicano, né? E são povos que têm a mesma origem, a mesma cultura, né? Era um povo, né? Eram pessoas que tinham a mesma origem, a mesma cultura, mas que ao longo do tempo se distanciaram completamente em termos econômicos. Quando a gente pega a Coreia do Norte, Coreia do Sul, isso é muito claro. Outros países, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, né? Quando houve a divisão, né, da Alemanha pelos aliados, e aí acabou havendo uma parte sob o domínio soviético e a outra parte ficou independente. Então a gente tem essa dimensão, né, de como as instituições de fato parecem ter um papel determinante no desenvolvimento das nações. E não à toa o Leonardo encerra o texto dizendo: é por isso que os Estados Unidos são os Estados Unidos, né? Não tem como a gente não reparar essa diferença de tratamento, por exemplo, nesse tipo de ocorrência. Esse ano, no início do ano, por exemplo, nos Estados Unidos, o autor da maior fraude financeira do mundo, ele morreu encarcerado. O Madoff, Bernard Madoff, ele criou uma pirâmide financeira nos Estados Unidos que ficou durante muitas décadas, uma coisa assim bizarra quando a gente pensa, né? Tanto tempo que durou um esquema fraudulento. E quando ele foi desbaratado na crise de 2008, ele foi preso, ele já tinha idade avançada, foi condenado a um número de anos na prisão, que ele ia morrer na prisão. Ele adoeceu há pouco tempo, pediu liberdade para poder passar esse período da doença em casa, não foi concedido, e ele efetivamente morreu na prisão. Então ele era, na época, um multimilionário que criou um esquema fraudulento e morreu encarcerado, né? Quando que isso vai acontecer no Brasil, eu realmente não sei. O exemplo fica, né, para todo mundo. Então, aproveitando só esse gancho aí para fazer passar essa thread que eu achei bem interessante e que exprime de uma forma muito prática, né, aquilo que a gente vinha falando, tá? Pessoal, então prossigamos. Espero que vocês tenham gostado desse momento aí de curiosidade histórica. Aparecendo para vocês aí, galera, a apresentação? Ah, tá sim.
Beleza. Bom, então hoje a gente vai tratar aqui de alguns tópicos relativos à análise econômica do direito, especialmente teoria dos jogos e análise da responsabilidade civil, e se a gente conseguir um pouquinho mais aí falar de tributação e às vezes alguns outros tópicos, mas que, como eu falei para vocês, não é absolutamente essencial, acho, para o entendimento da matéria. É uma matéria, como eu já falei, o ideal é que ela estivesse no final do curso e que talvez fosse dividido em 2 semestres, para que a gente pudesse retomar os conceitos econômicos e aí sim fazer uma abordagem em cada área com mais tempo, né? Por a gente ter pouco tempo e pela necessidade que eu vi da gente retomar os conceitos econômicos, a gente acabou passando aí um bimestre falando basicamente de economia, né, para entrar no tópico de análise econômica do direito. Mas se vocês saírem daqui, como eu falei, com aquele raciocínio apurado pela área econômica, eu acho que já valeu a nossa matéria. E aí, pessoal, falando desse tópico de análise econômica do direito, especificamente teoria dos jogos. Vocês já ouviram falar na teoria dos jogos? Algum de vocês já ouviu? Sabe do que se trata? A teoria dos jogos, ela é uma formulação matemática que foi feita por John Nash. John Nash, não sei se vocês lembram, aquele filme Uma Mente Brilhante. Vocês já ouviram falar nesse filme? Esse filme é com aquele ator, acho que é Russell Crowe. Russell Crowe, esse, nem sei se é ele que faz. É ele mesmo, Russell Crowe. Ele faz Uma Mente Brilhante. Esse filme ganhou o Oscar, né, de melhor filme, inclusive. É um filme de 2002. Se duvidar, tem gente na turma que nem era nascido quando lançou o filme. Mas esse filme é um filme de 2002 que retrata a vida de um matemático chamado John Nash. John Nash foi um matemático brilhante, morreu de uma forma trágica há poucos anos atrás, num acidente de carro. E ele formulou uma teoria matemática em que ele colocava assim determinadas. Ele tentava analisar a tomada de decisão de determinados agentes em determinadas situações a partir da interação desses agentes com outros agentes tomadores de decisão. Então é mais ou menos o que eu vou fazer, eu calcular o que eu vou fazer a partir da noção ou da intuição do que um determinado, às vezes, oponente vai fazer, né? Um concorrente vai fazer, ou um terceiro que interaja comigo vai fazer. Então a teoria dos jogos é uma espécie de tentativa matemática da gente analisar e predizer o que as pessoas fariam em determinadas situações. Porque quando você está diante de uma decisão, você normalmente, quando você estuda a teoria da decisão, você tem assim, múltiplas opções de decisões a serem tomadas. Especulativo, de certa forma, você está especulando o que às vezes o seu oponente vai fazer para você tomar a sua decisão. Oponente que eu digo, às vezes pode ser um concorrente numa vaga de emprego, pode ser um concorrente empresarial, você pode estar falando de uma relação polícia e ladrão, investigador, investigado. Então, sempre que os interesses estão em conflitos, por exemplo, a gente pode usar essa palavra concorrente, quando existe, às vezes, algum tipo de conflito de interesses na tomada de decisão sua e de uma terceira pessoa, né? Então, por exemplo, quando você está dirigindo, você tem outros motoristas também que estão dirigindo. Se todo mundo estiver andando devagarinho, para você é muito interessante que você ande correndo, né? Porque tá todo mundo tomando cuidado e você então pode acelerar e conseguir passar todo mundo, e já que tá todo mundo se precavendo, você não precisa tomar tanto cuidado assim. Existe um certo conflito de interesses, né? Até num ato simples como andar de carro na rua, né? E é um tipo de decisão que a todo momento nós somos tomados a fazer. Então, quando você estuda a teoria da decisão, né, você tem uma árvore de possibilidades de decisão, de decisões a serem tomadas. Então, vou dar o exemplo do trânsito, né? Como eu falei. Se está todo mundo tomando cuidado, é interessante que eu entre no carro e saia disparado aí, que eu passo todo mundo, chego rápido no meu lugar, está todo mundo sendo cuidadoso, eu posso relaxar um pouquinho os meus cuidados, né? Então, quando você entra no carro, você tem uma série de opções que você pode, série de decisões que você pode tomar. Você pode acelerar, pode ir mais rápido, pode ir mais devagar, ser mais cuidadoso, pode desacelerar num determinado trecho e reduzir no outro, ok? A questão é que quando você está
tomando suas decisões num ambiente em que outras decisões estão sendo tomadas, você modifica a sua própria decisão. Então, se eu estou sozinho numa estrada dirigindo, eu vou proceder de uma forma. Se eu estou dirigindo junto de outras pessoas, eu vou ter um outro tipo de decisão a ser tomada. Se eu sou, por exemplo, um empresário monopolista num ramo, só eu vendo um determinado produto, eu vou tomar um determinado tipo de decisão, porque eu decido sozinho. Então eu vou ter uma dinâmica decisória bastante diferente do que se eu for um empresário, por exemplo, que está atuando num ramo concorrencial, certo? Então, se eu sou um empresário que está atuando num ramo concorrencial, eu vou analisar o que os meus concorrentes fariam para eu tomar a minha decisão. Então, a partir do momento que você insere terceiros numa situação decisória, você modifica muito o seu processo através do qual você chega a uma determinada decisão, tá? Então, a teoria dos jogos é justamente uma tentativa matemática de você explicar e prever como as pessoas tomam suas decisões em ambientes em que eles, de certa forma, interagem com outras pessoas, certo? E quando existe um certo conflito dentro da tomada de decisões. E quando a gente para pensar, vamos deixar a teoria dos jogos aqui de lado um pouquinho, quando a gente para pensar no ramo do direito, uma das partes fundamentais do direito, talvez a parte fundamental do direito, uma delas é dirimir conflitos, né? Resolver conflitos. O direito ele é chamado para resolver uma série de conflitos que acontecem entre os agentes da sociedade, ok? E ele também tem um papel extremamente importante em prevenir conflitos. Então, o direito ele não é só ele não tem só uma função social de resolver problemas que estão dados, né, conflitos que já foram gerados por essa interação social inevitável, né? Mas ele também tem uma função extremamente importante na prevenção de conflitos. Então, se eu consigo entender o processo através do qual as pessoas tomam suas decisões, talvez eu seja capaz de construir um arcabouço jurídico, construir um sistema legal que seja mais eficiente, ou seja, que previna problemas. E se eu sou capaz de entender os mecanismos que levam as pessoas a tomarem suas decisões em determinadas situações, talvez eu também seja capaz de resolver problemas de uma maneira mais eficaz, tá? Então, a teoria dos jogos, voltando agora aqui para o nosso slide, ela é uma análise de comportamento estratégico em que os tomadores de decisões interagem. Sendo que o grande diferencial da análise, ou perdão, da teoria dos jogos é o fato de que, nesse caso, as decisões dependem das ações de outras pessoas. Então, a teoria dos jogos, ela é uma teoria que envolve o estudo da maneira pela qual tomamos decisões mais do que isso, é o estudo da própria decisão a ser tomada. Só que esse estudo, ele se dá dentro de um ambiente, em que pessoas interagem. Então, essa é a grande diferença entre você analisar uma decisão a ser tomada de forma individual. Então, não, eu estou tomando uma decisão porque eu quero fazer assim, porque eu estou pensando só no meu... Só estou analisando o meu aspecto da decisão. Então, por exemplo, que faculdade eu vou fazer? Isso é uma decisão individual, tá? Importa muito pouco a decisão de outras pessoas para o que eu vou fazer. Sempre tentando simplificar, assim como a gente sempre faz na economia, a decisão, por exemplo, de que roupa eu vou usar, de que faculdade eu vou cursar, qual é a cor do carro que eu vou comprar,
por exemplo, são decisões individuais, né? Então você, em última instância, dificilmente vai pautar suas decisões desse tipo pelas decisões de outras pessoas. Agora, decisões que são tomadas em situações de interação, elas vão depender das decisões que as outras pessoas tomam, ou ainda das decisões que eu acho que as outras pessoas vão tomar, né? Porque nem sempre eu sei, a gente tenta, quando você está numa situação de conflito, né, decisório com um terceiro, nem sempre você sabe, né? Você imagina quais serão as decisões a serem tomadas por uma outra pessoa. A teoria dos jogos, ela tem alguns pressupostos para poder montar o seu esquema, tá, de estudo. Ela primeiro assume que os indivíduos, eles são racionais. Ou seja, esses indivíduos, eles têm capacidade de analisar o cenário e buscar tomar as melhores decisões, né? Nós não somos iguais como animais, né? Que você tem aqueles experimentos, tem um hamster andando, você bota um bloco na frente assim, ele vai dar meia volta, vai para o outro lado. Não, nós não somos assim. Nós temos capacidade de analisar o cenário e tomar, e a partir daí, né, ver o que nós vamos fazer de melhor. Tá? Então nós somos seres racionais, esse é um pressuposto da teoria dos jogos. Além disso, os agentes, eles estão cientes, né, do que é melhor para eles, né? Então, por que eu estou pensando em fazer isso? Não, porque eu acho que é melhor para mim. Eu já sei quais são os meus objetivos, quais são as minhas preferências quando eu vou tomar a decisão. Então, não se trata de uma teoria para analisar qual é o objetivo da decisão, quais são as preferências. Não, é como eu vou tomar, como eu vou concretizar o que eu já quero fazer. Qual é o caminho que eu vou tomar para concretizar o que eu já quero fazer. Tá? Então, os objetivos e preferências já estão dados. Além disso, os agentes, eles sabem das suas limitações. Tá? Então, por exemplo, eu dei o exemplo sei lá, que tem vontade de carro, né? Eu sei que eu não posso voar com carro. Isso é uma limitação natural. Eu dei o exemplo de um aspecto concorrencial, né? Então, se eu sou um monopolista, eu sei que a lei estabelece um preço máximo de R$7, eu sei que eu não posso botar o preço em 8. A minha decisão é de 7 para baixo. Qual é a decisão que eu vou tomar? Então, eu sei quais são as restrições possíveis às decisões que eu tenho para tomar e que os meus agentes também, que os meus concorrentes têm para tomar. Então, dessa forma, a partir dessas premissas, os agentes, eles têm capacidade de escolher qual é a melhor alternativa de decisão frente às limitações do cenário, frente aos objetivos que eu quero atingir e frente ao que eu acho que meus concorrentes vão fazer, o que eles podem fazer, porque eu também tenho noção da limitação desses meus concorrentes, né? Limitação, nesse caso, é uma decisão impossível, tá? Então, eu sei que meus concorrentes, por exemplo, eu estou, novamente, no aspecto concorrencial, e agora eu estou no mercado oligopolista, existe um preço máximo de 8. Eu sei que o meu concorrente não vai botar 9, tá? Ele vai botar no máximo 8, por exemplo, ok? Então, a partir daí, eu também vou tomar a minha decisão. Então, a teoria dos jogos, ela serve para analisar situações em que as preferências e os objetivos já estão dados, tá? E as limitações são conhecidas, ok? Então, a gente vai analisar situações em que eu tenho essas premissas, tá? O interesse, como eu falei, para o direito a respeito da teoria dos jogos é justamente a capacidade que a teoria dos jogos tem de analisar e prever o impacto, por exemplo, de leis, decisões judiciais e intervenções do Estado na economia. Porque um dos aspectos principais sobre os quais nós já falamos várias vezes é que nem sempre quando o legislador ele tenta criar uma determinada lei, quando o juiz ele decide uma determinada forma, nem sempre a intenção do legislador, nem sempre a intenção do aplicador da lei, ela vai ser verificada na realidade. É muito comum que a gente tente estruturar, às vezes, um regime jurídico, tente decidir de uma determinada forma, e com isso a gente acabe gerando, né, problemas que ultrapassam essa tomada de decisão. Então, quer dizer, eu estou tentando resolver um problema e estou criando outro, eu não estou resolvendo esse problema. Se eu tiver uma ferramenta de análise que possa me ajudar
a mapear, né, a partir, não, eu estou tomando essa decisão enquanto legislador, estou tomando essa decisão aqui enquanto aplicador da lei, a partir dessa intervenção, o que os agentes como os agentes vão interpretar, como eles vão lidar com essa informação que está sendo colocada na realidade. Então, se eu for capaz de ter essa previsibilidade, talvez eu seja capaz também de tomar melhores decisões e criar melhores leis, né? Então, a teoria dos jogos, ela ajuda a entender os determinantes de várias situações sociais, que eu vou tentar colocar alguns exemplos um pouquinho à frente, tá? Depois do vídeo que eu vou passar para vocês, a gente tenta entrar, às vezes, em outras situações, tá? Então, dessa forma, a gente é capaz de desenhar sistemas legais que sejam mais eficazes. Consequentemente, os objetivos almejados, eles tendem a ser conseguidos de uma maneira mais fácil, ou de uma maneira mais eficaz, mesmo seria essa a qualificação, de uma maneira mais eficaz. Então, se eu sou capaz de entender como que os agentes A e B vão interpretar uma determinada norma jurídica, eu sou capaz de modificar essa norma jurídica ou ajustar essa norma jurídica para ter a melhor resposta de A e B. Porque, novamente, enquanto seres racionais, nós não recebemos as modificações na realidade e simplesmente aceitamos ou ficamos passivos, né, em relação a essa modificação da realidade. Pelo contrário, quando existe uma modificação da realidade, nós tendemos a ter, né, uma reação e nos adaptar a essa mudança da realidade. Então, a norma jurídica, ela não é simplesmente assimilada por todos os agentes de uma sociedade. Ela é trabalhada, né, e essa informação ela contribui para um processo de decisão, se eu vou acatar ou não essa norma, se eu vou me adequar a ela, ou se eu vou tentar uma alternativa a essa norma jurídica, etc. E a abordagem que a análise econômica, que a teoria dos jogos faz da realidade, ela é muito similar à análise da própria economia. Porque a teoria dos jogos, ela vai simplificar o processo de decisão ao ponto em que a gente tente extrair o que é essencial, o que é determinante, né? Então, a teoria dos jogos, ao fazer uma análise da realidade, ela tenta simplificar as situações a tal ponto que a gente consiga extrair quais são os elementos mais essenciais, quais são os dados mais elementares que estão sendo considerados pelos agentes na tomada daquela decisão, tá? Então, a teoria dos jogos, ela tem um método de atuação muito parecido com o da economia. Por diversas vezes, até na matéria da A1, né, eu falava para vocês, pessoal, isso aqui é uma simplificação da realidade, a economia vive de simplificar a realidade. O que a gente quer, na realidade, é extrair as principais informações. É claro que a realidade ela é muito mais complexa, o problema é que a gente nunca vai conseguir modelar uma realidade tão complexa, nunca vai conseguir criar um modelo que represente a realidade dentro da sua complexidade. Por isso, pelo método da análise econômica, e a teoria dos jogos é similar nesse ponto, nós temos uma simplificação das situações que nós estamos analisando, de forma a conseguir extrair as melhores, as informações mais importantes para que a gente tome as medidas adequadas, por exemplo, numa situação como criar uma lei, quais são os elementos essenciais considerados pelos cidadãos na sua conduta, para que a gente possa criar uma norma jurídica que atinja esses elementos essenciais de decisão, tá? E essas interações da teoria dos jogos, elas são divididas em alguns tipos de interação, tá? Então nós temos, por exemplo, a abordagem que nós chamamos de jogos de movimentos simultâneos. Agora que eu percebi que está errado aqui. Então, nos jogos de movimentos simultâneos, nós estamos falando de situações em que os agentes econômicos tomam uma decisão em paralelo à decisão tomada pelo seu concorrente. Ou seja, eu não sei o que o meu concorrente vai fazer.
mas eu preciso tomar a minha decisão. Então, nesse tipo de jogo, esse jogo, na verdade, entendam como interação, tá? Nesse tipo de interação, eu vou tentar mentalmente chegar à ideia de qual é a minha melhor, quais são as minhas opções, e eu vou tentar descobrir qual é a minha melhor opção. E a partir daí, eu confronto essas minhas opções com as opções do meu concorrente. Falando, por exemplo, aqui de direito concorrencial, tá? De direito concorrencial, como um exemplo, tá bom? Vamos imaginar que uma firma, uma empresa, ela possa praticar um preço de mercado, um preço de mercado, ok? E ela possa praticar um preço artificial. Tá bom? Então a empresa A, ela pode praticar um preço de mercado e um preço artificial. A empresa B, ela também pode praticar um preço de mercado e um preço artificial. Ok? Aliás, deixa eu botar. Botei errado aqui. Se vocês não vão conseguir, eu acho, entender bem. Deixa eu botar de outra forma. Então, vamos colocar que a empresa B, ela pode colocar um preço de mercado e um preço artificial, ok? Vamos supor que se a empresa A, ela pratica um preço de mercado, ela tem um lucro, por exemplo, sei lá, de 7 reais por unidade. Se a empresa se a empresa A, ela tem um preço artificial, né, deixa eu botar B porque vai ficar melhor. Se a empresa B, ela pratica também um preço de mercado, ela tem um lucro também de 7, tá? Elas estão em equilíbrio. Se a empresa A coloca um preço de mercado de artificial, quer dizer, um preço que não reflete a realidade, ele está mais caro que a realidade, ele tem aqui um lucro de, sei lá, 1. Enquanto a empresa B, ela tem um lucro aqui de 13, porque ela está colocando um preço mais barato, ela vai vender mais. Tá? Aqui é a situação inversa. B pratica um preço artificial, acaba não vendendo, enquanto a empresa A, ela teria um lucro de 13 reais. Só que se as duas praticam um preço artificial, por exemplo, mais caro, vamos supor, elas têm aqui ambas um lucro de 10 reais. Tá? Então, olha só, quais são as decisões possíveis para essas empresas? A empresa A, ela pode pensar o seguinte: bom, se eu colocar o meu preço de mercado e a empresa B colocar o preço artificial,
eu vou ter um lucro de 13 e ela vai ter de 1. Se eu colocar o meu preço artificial, a empresa colocar um preço de mercado, eu vou ter um lucro de 1 e ela vai ter um lucro de 13. Se eu colocar o meu preço artificial e ela também colocar o preço artificial, é 10 para cada uma. E a ótica da empresa B é similar. Então percebam que a melhor decisão possível para essas empresas é que elas coloquem um preço artificial, porque é onde elas teriam o melhor resultado possível. Então essa aqui é a melhor estratégia para as empresas. O problema é que se elas não puderem se comunicar, se elas não se comunicarem, se uma não souber o que a outra vai fazer, elas não vão arriscar colocar um preço artificial, porque se a outra coloca um preço de mercado, o lucro delas desaba. Então, na ausência de comunicação entre essas empresas, o preço que elas deveriam colocar seria o preço de mercado. Porque caso elas não coloquem o preço de mercado, se, por exemplo, A escolhe colocar o preço artificial, mas B coloca o preço de mercado, A vai ter um lucro de 1 e B de 13. Ou seja, ao invés de. Se ele toma uma decisão que não é correspondida pelo seu concorrente, se ele também não infla o preço dele, ele vai ter uma perda muito grande. Se ele não sabe exatamente o que o concorrente vai fazer, a melhor opção para ele é não arriscar, porque se ele arrisca, ele perde muito. Tá? Pelo lado de B, a mesma coisa. Se ele coloca o preço artificial e A coloca um preço de mercado, ele perde muito lucro. Consequentemente, ele vai ter um problema. Ele vai ter um problema na sua empresa, né? Como que o direito entra, por exemplo, numa situação dessa? Então eu disse o seguinte: se eles podem se comunicar, eles podem conversar e chegar a um preço ambos de R$10, que vai ser o melhor resultado para os dois. Se eles não puderem se comunicar, eles vão ser obrigados a colocar um preço mais baixo, que vai fazer com que ambos tenham um resultado pior, mas arriscar e perder é pior ainda. Então, o direito, por exemplo, poderia imaginar alguma norma jurídica que impedisse essas empresas de comunicação. Percebam que isso pode ser aplicado, por exemplo, no ambiente de licitações. Porque se você permite que as empresas que estão concorrendo num processo licitatório, elas se comuniquem, o nível de preço tende a subir. Né? Eles vão tentar inflar artificialmente o preço. Então, por exemplo, um processo licitatório, ele tem que envolver algum tipo de mecanismo que impeça essas empresas de realizar uma comunicação entre elas. Tá? Essa é uma análise de teoria dos jogos que a gente pode, de uma maneira muito simplificada, a gente pode trazer para dentro do ambiente do direito. Então, eu tanto tenho aplicações no sentido concorrencial, no direito de concorrência, né? Por exemplo, de regulação de mercado, quando eu estou falando de estruturas de mercado. Um mercado como esse seria um mercado oligopolista. Então, vocês lembram que a gente falava, olha, na estrutura de mercado oligopolista, o governo ele precisa intervir para que ele equilibre melhor esse mercado. Qual seria uma intervenção possível? De alguma forma, evitar que essas empresas comuniquem entre si quais são os preços a serem praticados. Então, sei lá, a gente imagina que seja um mercado que tenha uma regulação de preços e que esses preços têm que ser enviados para o órgão público simultaneamente. Né? No mesmo dia, as empresas têm que mandar, ambas no mesmo horário, a sua proposta de preço para aquele mercado. E aí você já reduz a chance dessas empresas combinarem entre si. Porque sempre vai ficar desconfiança, né? Pô, mas e se eu combinar e essa empresa descumprir, eu mando, me ferro porque eu botei um preço mais alto, ela bota um preço mais baixo e ganha, por exemplo, a licitação. Tá? Então, você tem uma série de implicações quando você consegue analisar situações de tomada de decisão para o ambiente do direito. Nesse caso de jogos de movimentos simultâneos, nós temos, né, essa implicação, essa tomada de decisões influenciada pelo que o concorrente está fazendo. Se eu sei o que o meu concorrente faz, se eu tenho capacidade de cooperar com ele, eu vou agir de uma forma. Se eu não tenho essa oportunidade, a minha estratégia ela é diferente. Então, ao mapear quais são os resultados possíveis das interações, nós podemos, de alguma forma, tentar induzir ou conduzir esses agentes a tomarem determinadas decisões que serão melhores ou piores, né, dependendo da ótica que a gente estiver tratando. Então, numa ótica concorrencial, numa ótica licitatória, é interessante que essas empresas pratiquem preços de mercado. Então, eu vou tentar estruturar a norma jurídica para que as empresas tomem essa decisão. Veja só, a gente não está determinando preço.
Tá? A diferença, né, da intervenção, por exemplo, é simplesmente você limitar o preço, é que você não está dando preço, você está dando o caminho para que chegue ao melhor preço possível. Ok? Então não é uma intervenção econômica, na realidade, no sentido de que o Estado está determinando qual será o preço a ser cobrado, por exemplo, numa determinada mercadoria. O que nós estamos fazendo é estruturando o mercado de tal forma que o preço praticado seja o melhor preço possível. Né? Eu não estou dizendo que preço é. Aqui poderia ser R$6 e R$6 por lucro cada unidade, enfim, não interessa. Eu não estou especificando valores. Eu estou construindo um processo que vai influenciar na decisão dos agentes para que eles tomem a melhor decisão sob determinada ótica. Né? Na ótica das empresas, a melhor decisão é sempre ter o maior lucro, mas muitas vezes isso não vai ser o compatível com a realidade, não é o adequado para a realidade. Então, esse tipo de interação de jogos de movimentos simultâneos, eles descrevem as situações em que os concorrentes estão tomando decisões simultaneamente, e a princípio, sem saber qual vai ser a decisão do outro. Tá? Esse sem saber qual vai ser a decisão do outro é que não há cooperação. Eu não sei, no momento da minha decisão, eu não sei qual é a decisão que o outro está tomando. Tá? Agora, imagine um jogo de movimento simultâneo, quer dizer, essas decisões sendo tomadas em várias rodadas. Então imaginem que esse aqui é um processo licitatório, tá? Então deixa eu mudar aqui só o título, para que esse processo seja um processo licitatório. Então isso aqui, na verdade, é um processo licitatório, tá? Processo licitatório. Que, sei lá, tem uma validade de 3 meses. Agora imaginem que essa empresa A, ela por acaso tomou a decisão de fazer, ela achou que B ia cooperar com ela, B não cooperou, e ela mandou o preço dela inflado artificialmente. Então ela perdeu a licitação. Então eu não vou nem botar 1 aqui, vou botar 0. Ela não teve lucro. Ela não teve lucro nessa operação. Tá? Peraí. Ela perdeu o processo licitatório. Então ela teve 0, porque B enviou o preço de mercado e ela enviou um preço artificialmente inflado para tentar ganhar esse processo licitatório. Zero aqui, tá? Agora imaginem que essa licitação ela teve uma duração de 3 meses e que no mês seguinte, que depois de 3 meses, essa licitação ela aconteceu de novo. Ao ser confrontado com o mesmo tipo de decisão a ser tomada, a empresa A já aprendeu. Ela pode, ela achou que B ia jogar o preço artificial, ela tentou fazer isso, perdeu. Se ela já teve essa experiência ruim, a tendência é que na próxima experiência que ela terá de interação, a próxima decisão a ser tomada em confronto, por exemplo, com B, ela tenda a não cooperar. Ela não vai achar que B vai ajudar ela. Então ela vai jogar o preço de mercado e esse preço será ajustado. Então, por exemplo, uma maneira pela qual o direito poderia estruturar esse melhor preço possível, que seria o preço de mercado, seria repetir esse processo, fazer um jogo sequencial. Então eu não consigo impedir que as empresas se comuniquem, ok? Então eu não tenho como fazer isso. Só que eu vou repetir esse processo, porque eu vou levar ao deixar essas empresas com essas decisões possíveis, ainda que eu tenha uma empresa inflando artificialmente num determinado momento, no outro momento eu vou conseguir ter o melhor preço de mercado. Então basta que eu coloque esse processo, por exemplo, de forma sequencial. Porque se eu levar essas pessoas a decidirem novamente entre elas vão acabar sendo obrigadas a chegar a esse preço de mercado. Tá? Então, um jogo, uma situação de interação social, em que você tenha uma oportunidade de interagir, ela tende a ser menos eficiente do que uma oportunidade em que essas pessoas interagem várias vezes, né, continuadamente. Porque ao interagir de forma continuada, você vai aprendendo com a decisão que você tomou anteriormente, né? Então você pode imaginar esse tipo de interação numa série de situações da nossa realidade, né?
Você às vezes toma uma decisão ruim, porque você achou que alguma coisa aconteceu, essa coisa não aconteceu, porque a pessoa não fez daquela forma, e você da próxima vez que você tiver que tomar a sua decisão novamente, você vai aprender com esse processo passado e vai modificar o seu processo decisório. Então, esse jogo de movimento sequencial, ele pode ser, essa interação analisada pela teoria dos jogos, ela pode ser executada uma vez só, e aí a resposta jurídica para remediar ou regular aquela situação é de uma forma, mas se essa interação ela for continuada, se ela for sucessiva ao longo do tempo, o remédio jurídico pode ser outro. Tá? Por isso que é tão importante a gente ter essa capacidade de analisar aquela interação social que a gente está tratando. Né? Eu preciso conseguir saber o que exatamente eu estou tratando para dar a resposta adequada. Por isso que o direito, quando a gente falava o direito e a economia, a ideia não é suplantar conceitos do direito por conceitos da economia, que muitas vezes eles podem não se comunicar, mas dar ferramentas para que o direito seja mais eficaz nas suas tomadas de decisão. E, sem dúvida, você conhecer esse processo é uma forma de você ser mais eficaz. Um outro tipo de interação muito utilizada são jogos de movimentos sequenciais. Nesse tipo de jogo de movimento sequencial, você toma sua decisão a partir da decisão de outra pessoa. Então, a outra pessoa decidiu, você já sabe a decisão dela, e aí você tem uma capacidade de tomar a sua própria decisão. Então, em jogos de movimentos sequenciais, o processo decisório ele é completamente diferente. Né? Porque, por exemplo, se a empresa A ela fosse levada a decidir depois do que a empresa B decidiu, ela teria a capacidade de tomar sempre, nesse caso aqui, a melhor decisão, a partir da restrição que foi colocada. Então, se B decidiu praticar um preço artificial, A poderia tomar a sua decisão a partir dessa informação. Se B decidiu tomar uma decisão de preço de mercado, A poderia tomar uma decisão, por exemplo, a partir desse fato que ele já conhece. Os jogos de movimentos sequenciais, eles são até muito utilizados na própria ciência política, né? Você imagina assim, uma votação no Congresso de um determinado tema. Então, o tema é muito sensível. Imagina que você está votando o tema de reforma administrativa. Você quer acabar, por exemplo, com progressão automática de carreira para todo mundo. Não existe mais. Algumas carreiras já não tem isso, mas você quer acabar para todo mundo com essa progressão automática de carreira, que é baseada, né, normalmente em anos de trabalho. E aí você é um deputado e a votação está transcorrendo. Chega na sua vez, você é o deputado responsável por decidir aquela votação. Imagina que se você toma a decisão de votar favoravelmente a uma matéria tão sensível, você tem um prejuízo político muito grande. Né? Então você tende a não tomar essa decisão, porque você imagina, quando você bota uma matriz de resultados, se você toma um voto se você dá um voto a favor, por exemplo, de acabar com a progressão automática de carreira, imagina o seu potencial de votos para onde vai. Ele vai cair muito, porque você vai pegar uma rejeição muito grande, por exemplo, do funcionalismo público. Né? Então, em movimento de jogos sequenciais, para a gente desenhar, às vezes, um processo de votação de temas sensíveis, talvez essa votação tenha que ser simultânea. Ok? Essa votação ela vai ser pública ou ela vai ser aberta? Depende, porque se as pessoas... Se eu souber, né, quem está votando, pode estar mudando também o processo. Se bem que isso aí já passaria para outro tipo de interação. Vamos ficar só na sequencial. Né? Então, ao invés de ser uma votação sequencial, essa votação vai ser simultânea. Né? Por outro lado, se a votação já está decidida e chega a sua vez de votar, você pode, inclusive, votar contra a sua concepção para fazer um papel mais bonito. Né? Você já sabe que está dado o jogo. Né? Então, a maneira pela qual as interações sociais elas transcorrem na realidade modifica completamente a decisão a ser tomada pelo agente que está tomando aquela decisão. Entender o processo pelo qual essas decisões são tomadas nos ajuda, como eu falei, a formular instrumentos jurídicos para conduzir essas decisões para o que nós entendemos como desejável. Tá? Um dos tópicos muito utilizados na teoria dos jogos, na verdade, uma das abordagens muito utilizadas na teoria dos jogos, talvez a mais conhecida, seja o que nós chamamos de dilema dos prisioneiros. Antes de eu passar esse vídeo, pessoal, tá dando para entender essa matéria até aqui?
Beleza. Só um ponto antes de a gente entrar no dilema dos prisioneiros é o seguinte: professor, por que a gente está falando, né, de teoria dos jogos? É só essa aplicação? Não, vocês lembram que quando a gente falou, por exemplo, de direito de propriedade, a gente analisou uma série de conflitos de direitos de propriedade, né? Uma empresa que poluía, uma boate que fazia barulho, e uma das coisas que nós colocamos como pressupostos para que a gente tenha uma solução mais eficiente por parte do direito é diminuir os custos de transação. E um dos custos de transação que nós identificamos é a possibilidade dessas pessoas negociarem entre si, né? Porque, novamente, a sua árvore de decisão, quando você pode cooperar ou não, ela é completamente diferente, né? Então, quando você tem a possibilidade de cooperar, se comunicar com uma outra parte, você tem uma capacidade você modifica, na verdade, a sua matriz de resultados completamente, porque você sabe o que aquela pessoa, ou você estima saber o que aquela pessoa vai fazer e está fazendo, né? Então vocês podem combinar qual seria a saída mais adequada. E aí você tende a ter saídas mais eficientes para as partes envolvidas, né? Então, quando você permite que as partes cooperem, o resultado ele é diferente. Então, vejam, nesse aspecto aqui do preço artificial, ambas as empresas elas ficam numa situação de equilíbrio, né? Então essas empresas elas estão numa situação de equilíbrio que para elas seria a situação mais eficiente, em que as duas estão ganhando e ganhando num valor mais elevado do que se elas estivessem praticando preços de mercado, por exemplo. Tá? Então se você permite que essas empresas se comuniquem, elas vão chegar a uma saída mais eficiente para elas. Não, nesse caso específico, essa eficiência analisada entre as duas empresas, ela acaba gerando uma ineficiência para a sociedade, ok? Então ela não é desejável. Mas vamos supor que fosse uma situação de conflito e que essas empresas pudessem negociar os seus direitos, né? Pudessem negociar uma indenização, pudessem negociar algum tipo de saída para o conflito inicial que foi levado ao judiciário. Então, se você permite que essas empresas se comuniquem, elas vão ter uma saída muito mais eficiente tendem a ter uma saída muito mais eficiente do que se a gente partir, às vezes, para um processo litigioso, tá? Então, a aplicação da teoria dos jogos, ela não é apenas uma curiosidade e nem é apenas uma ferramenta de construção de normas, mas é a própria aplicação da análise econômica do direito. Em muitas situações, nós temos que analisar justamente qual é o conflito, né, que está sendo criado para a gente entender como essas pessoas vão reagir a partir do conflito, de que forma a gente pode resolver. Então, por exemplo, direito de propriedade, é interessante você saber isso, para você colocar essas pessoas para negociarem, por exemplo, né? Se você consegue estimar essas matrizes de resultado e você sabe que quando você tem menos custo de transação, você tem uma eficiência econômica maior, você tem capacidade, né, de promover essa eficiência econômica de uma maneira muito mais assertiva. Voltando aqui ao aspecto do dilema dos prisioneiros, o dilema dos prisioneiros foi um dos jogos, né? Foi uma maneira pela qual a teoria dos jogos talvez tenha ficado mais conhecida ao redor do mundo. O dilema dos prisioneiros, eu vou passar um vídeo para vocês, mas ele é basicamente o seguinte, né? São duas pessoas que são presas e a elas é dada a possibilidade de cooperar ou não cooperar com a autoridade policial. Então elas podem confessar um determinado crime. A polícia acha que eles cometeram um crime, eles foram presos por um crime, mas a polícia acha que eles cometeram outro, né? E para esses criminosos, são dois criminosos, são dadas duas possibilidades. Vocês podem confessar ou não confessar, tá? Do ponto de vista dos criminosos, não confessar seria o melhor resultado, porque a polícia não tem certeza que eles cometeram esse outro crime que eles querem acusar esses criminosos, e eles precisam da confissão. Então, se eles não confessarem, para eles é melhor, porque eles se livram. O problema é que se um confessa e o outro não, a pena de quem não confessou dobra. Então, por exemplo, você não quer confessar, mas seu parceiro confessou. Então você vai ter uma pena dobrada. E essas pessoas não podem interagir. Então é uma situação muito parecida com esse aspecto que eu coloquei para vocês. Eles têm uma decisão ótima para eles, que seria não confessar, mas eles não têm certeza que o parceiro vai vai tomar essa decisão, porque se um vai e o outro fura, quem não confessou se ferra de uma forma muito maior, né?
E é interessante esse dilema do prisioneiro, ele é apresentado de diversas formas, mas esse vídeo aqui coloca a estrutura clássica. Eu vou compartilhar com vocês aqui essa maneira pela qual ele foi estruturado de forma clássica. Deixa eu colocar para vocês essa guia. Eu vou tocar aqui, vocês me dizem se está aparecendo o som, hein? O som tá ok? Vocês estão ouvindo bem? Beleza. Ei, e aí? Você não vai pro pátio? Não. O promotor me propôs um trato e eu preciso pensar muito bem no assunto. Eu só vou sair depois de tomar minha decisão. Ele tem certeza que eu faço parte da famosa dupla de hackers, Cebolão e Pimentinha. Mas eu acho que ele não tem provas, entende? Ah, então você é um deles. Saiu no jornal a prisão de vocês. Mas você é o Cebolão ou o Pimentinha? O Cebolão. Tá famoso, hein, cara? Acho que eu não vou pro pátio, não. Vou ficar e ouvir a sua história. Diz aí, que trato o promotor te propôs? É o seguinte. Se eu confessar o crime e o meu parceiro não confessar, eu saio livre e ele fica preso por 10 anos. Se eu confessar e o meu parceiro também confessar, eu e ele ficamos presos por 5 anos. Se eu não confessar e o meu parceiro confessar, eu fico preso por 10 anos e ele sai livre. Agora, se eu não confessar e o meu parceiro também não confessar, nós dois ficamos presos por 2 anos. Entendi. Você pode se dar bem ou pode se ferrar. E o Pimentinha também. Dependendo do que você e ele decidirem falar. Pois é. Eu não quero me dar mal, mas eu também não quero sacanear o Pimentinha. Eu não sei o que fazer. Eu preciso falar com meu parceiro. Impossível. O teu parceiro foi transferido para outra cadeia. Eu sei. Por isso que eu tô aqui quebrando a cabeça, tentando descobrir sozinho o que fazer. Olha só, como preso antigo, acho que posso te ajudar. O trato que o promotor te propôs é um problema matemático conhecido como o dilema do prisioneiro. A única solução para você sair daqui o quanto antes é pensar estrategicamente. Esse cara só pode estar de sacanagem comigo. A única solução para eu sair daqui é cavar um túnel. Você tem uma colher aí para me emprestar? Calma, rapaz. Isso é um jogo. E acho que pode te ajudar bastante. Um jogo em um sentido mais amplo. Pode ser entendido como uma disputa que envolve 2 ou mais competidores em busca dos seus objetivos. O trato do promotor é um jogo? Só me faltava essa. Esperto ele, hein? A teoria dos jogos é um ramo recente da matemática, surgido nos anos 1930. Ela estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu empenho, como nos jogos de tênis, xadrez, bolinha de gude e tantos outros. A teoria dos jogos também é muito útil para análise de situações como os investimentos no mercado de ações, a competição entre empresas pela conquista de um mercado, as eleições e até mesmo as guerras. Ela começou a ser desenvolvida para ajudar na compreensão do comportamento da economia. Mas, durante os anos 50 e 60, o período da chamada Guerra Fria, passou a ser utilizada pelas grandes potências para montar seus arsenais nucleares. Hoje, ela é aplicada em diversos ramos do conhecimento, como as ciências políticas, a biologia e as ciências da computação. Os principais estudiosos da teoria dos jogos são Jon von Neumann, Oscar Morgenstern e John Nash, cuja vida inspirou o filme Uma Mente Brilhante. Cada tipo de jogo ou disputa é um sistema comandado por regras próprias. Quem está envolvido num jogo só consegue tomar as decisões corretas quando conhece bem os mecanismos envolvidos na disputa. O dilema do prisioneiro é um jogo que tem vários resultados possíveis e você tem que pensar estrategicamente. Analisar cada alternativa de acordo com as possíveis decisões que o Pimentinha tomar. Ei, Cebolão, você tá aí? Não, eu tirei férias, fui pra praia. Não é hora para brincadeira. Você não disse que isso era um jogo? Rapaz, nem todo jogo é brincadeira. No seu caso, se você jogar errado, pode ficar 10 anos em cana. Olha só, a matemática conseguiu entender
e classificar as mais variadas situações de disputa, dos jogos mais simples, como o dominó, até a guerra. Eu, hein? Agora ele vem com matemática. Ha, ha, ha. Tô morrendo de rir. Eu já disse que o papo é sério. Acorda, garota. Olha, uma coisa eu garanto. Quem sabe identificar as manhas do adversário consegue maximizar as chances de vitória. Bom, você tem 2 estratégias de ação. Te dou uma chance para descobrir quais são. Tudo bem, vamos lá. Eu posso confessar que o Pimentinha e eu somos a dupla de hackers. Ou posso ficar quieto. É isso? Isso mesmo, Cebolão. Então vamos organizar as informações para que todas as possibilidades fiquem bem claras. Você, Cebolão, pode confessar o crime ou ficar calado. Essas são as suas possibilidades de contribuição no jogo. Para o Pimentinha, é a mesma coisa. Ele também pode confessar ou calar. Agora, a gente preenche a tabela com as escolhas que vocês têm e as consequências dessas escolhas. Você confessa, ele confessa. Vocês 2 ficam presos 5 anos. Você confessa, ele fica calado. Ele fica preso 10 anos e você está livre. Ele confessa, você fica calado, ele fica livre e você preso 10 anos. Ele fica calado e você também. Os 2 ficam presos 2 anos. Maravilha. Já decidi. Eu vou confessar. Assim eu fico livre e o Pimentinha passa 10 anos preso. Tomando essa atitude, você só está querendo maximizar o seu ganho, que é sair livre. Só que essa decisão só faria sentido se você estivesse jogando sozinho. Presta atenção, Cebolão. Teu parceiro pode estar pensando exatamente da mesma maneira que você. Ou seja, ele também pode confessar, achando que assim vai ficar livre da prisão. E aí, os 2 espertos vão ficar presos por 5 anos. Eu não tinha me ligado nisso. Mas se eu ficar quieto e ele confessar, eu fico 10 anos na cadeia. Certo? Mas vocês são parceiros ou não são? Você pode ficar calado, confiando que ele também vai ficar. Se der certo, vocês 2 ficam presos apenas 2 anos. Entendi. Às vezes a melhor escolha é aquela que é melhor para todos, né? Isso mesmo. Esse seu jogo não é de soma zero, onde o ganho de um é sempre a perda do outro. Dependendo da decisão que cada um tomar, os 2 podem sair perdendo ou então podem obter ganhos relativos. Vamos ver de novo as possibilidades. Na primeira, você e o Pimentinha traem esperando levar vantagem. Nesta, você trai esperando levar vantagem. Nessa outra, o Pimentinha trai esperando levar vantagem e aqui a amizade fala mais alto. E os 2 levam alguma vantagem relativa. Bom, eu tenho que pensar bem. A gente só foi preso porque o Pimentinha vacilou e usou um código de programação que eu não tinha terminado. Eu tô fulo da vida com ele. Se bem que ele também tá fulo comigo, porque eu falei que o código tinha ficado ótimo para invadir computadores de banco, mas eu esqueci de avisar que ainda não estava pronto. E pelo jeito o promotor percebeu isso. Resolveu propor o trato, quer dizer, colocou vocês no dilema do prisioneiro. Você está percebendo que a fidelidade entre vocês é o que está em questão? Puxa vida, o Pimentinha é meu parceiro de anos, mas amigos, negócios à parte. Então, fidelidade ou pragmatismo? O Pimentinha pode pensar do mesmo jeito. Este é um jogo simétrico, quer dizer, é um jogo em que os 2 jogadores têm os mesmos ganhos, as mesmas penalidades, enfim, as regras e estratégias são iguais para vocês 2. Entendi. Se eu não confessar, eu vou ficar preso por 2 anos, ou 10 anos. Se eu assumir o crime e confessar, eu posso sair livre ou ficar preso por 5 anos. Aí, amigão, a análise da teoria dos jogos foi útil para deixar as opções bem claras. Só que eu continuo com um dilema. Eu vou ficar quieto aqui na cela por enquanto, pensando no que fazer. Não é por acaso que essa situação é chamada de dilema do prisioneiro. É uma decisão difícil. E você aí na sala de aula, o que faria? Eu acho que é uma boa discutir esse dilema com os colegas e tentar encontrar a melhor solução. Se bem que, para mim, pro Cebolão e pro Pimentinha, o melhor mesmo seria não ter cometido crime nenhum. Assim a gente não precisaria estar em cana, né?
Bom, gente, então tchau para vocês e até daqui a 8 anos, 3 meses e 12 dias. Esse dilema do prisioneiro, pessoal, é, como eu falei, a aplicação mais conhecida da teoria dos jogos, né? É interessante porque realmente existe um equilíbrio, né, nas possibilidades, e tudo vai depender da decisão de cooperação entre eles ou não. E isso pode ser utilizado, por exemplo, no aspecto vamos pensar, de direito processual penal, de uma forma a ser... Isso já existe, né? Uma certa aplicação, por exemplo, a delação premiada, ela parece um pouco um dilema de prisioneiro, ela é baseada, né, na ideia do dilema dos prisioneiros. Mas vamos pensar no seguinte, de uma forma mais simplificada, né? A gente imaginar, por exemplo, que determinada legislação ela preveja essa possibilidade essa oferta de acordo com pessoas acusadas de crimes, mas um ponto específico é se essas pessoas vão cooperar ou não, né? Se elas cooperarem uma com a outra, né? Se eles tiverem muita confiança de que o parceiro não vai confessar, eles podem não confessar. Então, por exemplo, uma maneira da gente conseguir quebrar esse paradigma, ou quebrar não, né? Mas tentar conduzir a um resultado de confissão, seria, por exemplo, separar, como isso é um princípio básico, separar essas duas pessoas sem comunicação. Um outro ponto também, por exemplo, seria deixar passar um lapso temporal até oferecer esse acordo às partes. Porque se você prende e logo oferece, aquele laço, né, afetivo, né, vai estar, às vezes, muito próximo, né? Mas se você deixa passar, às vezes, 6 meses, 1 ano, aquelas pessoas já não têm contato, já talvez não tenham tanta convicção, né, do que elas estão fazendo. Então, seriam algumas possibilidades para a legislação analisar a partir do entendimento de uma situação como essa, né? Então, por isso que é muito válido a gente falar de teoria dos jogos quando a gente está falando de direito. E para a gente poder caminhar... Esqueci de projetar, peraí. Caminhar já para o encerramento, como eu falei, já que é outra turma eu vou ter também que liberar um pouco mais cedo, eu não vou avançar tanto mais com vocês. Não, tá aqui embaixo, desculpa. A gente tem, dentro da teoria dos jogos, alguns conceitos que são tratados, né? Como, por exemplo... Estratégia dominante é um conceito trabalhado na teoria dos jogos que reflete a melhor estratégia dentro de uma ela é sempre a melhor estratégia dentro de uma determinada configuração de decisão. A estratégia dominada é aquela pior estratégia, né? Ou as piores estratégias. Então, são as piores estratégias possíveis dentro de uma determinada situação. Cooperação é a possibilidade de pessoas numa situação de jogo poderem se comunicar e combinar resultados, combinar suas decisões. Equilíbrio é justamente esse caso que nós vimos, uma situação em que há uma equivalência entre determinadas opções. Tá? Então são conceitos que são utilizados dentro da teoria dos jogos para que a gente possa trabalhar isso de forma mais assertiva pela legislação, para que a gente possa, por exemplo, criar situações ou conduzir os agentes a terem como estratégia dominante aquilo que o direito entende ser mais desejável, né? Então nós tentamos estruturar a maneira pela qual os agentes tomam decisões, levando eles a terem uma estratégia dominante que seja desejável, ou entendendo qual é a estratégia dominante, a gente, a partir daí, tomar algum tipo de
atitude, né, por parte do direito, seja para resolver o conflito ou para mesmo uma criação de uma legislação, já sabendo qual é a estratégia, qual é a decisão a ser tomada, por exemplo, sempre por um determinado participante. E só para a gente poder... parece um jogo de raciocínio lógico. De fato, a teoria dos jogos tem muito disso também, tá? Tem muito disso. Ele falou aí um aspecto interessante, né, da questão da bomba nuclear, né? A corrida nuclear foi uma espécie de equilíbrio de Nash que se desenvolveu. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles tinham, né, as armas nucleares disponíveis, mas a melhor saída era que ninguém iniciasse um ataque, né? Porque no caso de iniciar um ataque, as consequências seriam terríveis para os dois, né? Então era um jogo que havia um equilíbrio, que eles tinham que cooperar, né, para poder ambos estarem numa melhor situação. Tem uma série de aplicações. Eu dei um exemplo agora, né, de como a gente tem essa teoria dos jogos sendo analisada. Então imagina, uma facção criminosa poderia colocar como penalidade para quem confessasse a morte da família aqui fora, né? Então você já muda novamente essa árvore de decisão, e você tem um agente reagindo à decisão do outro, né? Inclusive, eu falei isso para vocês, o Gilberto, do Big Brother, o trabalho dele acadêmico é nesse sentido, né? É uma espécie de aplicação de teoria dos jogos à política criminal, e vendo como que a polícia e criminoso, eles reagem uma decisão do outro, né? Como é que isso leva a uma dinâmica de decisões a partir da política criminal que é implementada num determinado estado, né? Então a gente tem teve essa aplicação. Eu não pesquisei a fundo essa teoria esse trabalho do Gilberto, mas ele no Big Brother mencionou que ele escrevia sobre isso, né, que ele pesquisava sobre isso. Um segundo tópico que eu preparei aqui para a gente falar foi de responsabilidade civil, depois questão tributária, mas eu não vou cobrar, tá, essa parte na prova, porque não vai dar para a gente fazer de forma satisfatória, mas só como eu avancei o slide aqui, era para falar o seguinte: dentre os tópicos que eu separei para falar, estava responsabilidade civil, tributação, na verdade, eu separei esses dois, né? Teoria dos jogos, que a gente já falou. Então, teoria dos jogos, ok. Dos jogos, ok. Isso vai para A2, ok. Mas responsabilidade civil e tributação, eu não vou cobrar na A2, tá? Mas só para vocês saberem aqui a parte de responsabilidade civil, tanto a responsabilidade civil quanto a parte de tributação, o grande mote da AED, pessoal, sempre entronizem isso, tá? O grande mote da AED é a chamada eficiência econômica, tá? Então, é a grande chave da AED para a gente entender as abordagens da AED em relação à eficiência e eficiência econômica. Então, por exemplo, na área de direito civil, nós tivemos uma abordagem clássica que vigorou durante muito tempo de responsabilização subjetiva, né? Então, na área de responsabilidade civil, a gente está falando de danos, né, que são causados a terceiros. E antes, praticamente todas as figuras de responsabilização civil, elas se davam no que nós chamamos de responsabilidade subjetiva, que é quando o ofensor ele age com algum tipo de culpa, né? Ele tem responsabilidade direta por alguma conduta que ele tomou ou deixou de tomar, pelo dano que foi causado, né? Então a gente normalmente falava negligência, imperícia e imprudência, né? Eram essas três formas de responsabilização subjetiva dentro da responsabilidade civil. Então eu posso ser culpado porque eu fui negligente, porque eu fui imperito, ou porque eu fui imprudente, né? Eu deixei de tomar um cuidado, ou eu julguei mal uma situação achando que eu tinha capacidade de executar ou eu não tomei cuidado, né? Que foi a negligência. Executei mal, executei sem estar habilitado, ou não executei um determinado cuidado. Então, essas três figuras de culpa, elas são clássicas e existiram desde sempre no ramo da responsabilidade civil. Há alguns anos foi introduzida a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, ela coloca em cima do causador do dano a responsabilidade de tomar os devidos cuidados para que as coisas não... mais ou menos o seguinte, você
você obriga, né, o causador do dano a comprovar que ele tomou todos os cuidados possíveis, ou seja, que ele, de fato, tomou as decisões para que aquilo não acontecesse, né? E, nesse caso, sendo comprovado isso, a culpa é da vítima. Essa responsabilização objetiva, ela muda um pouco o ônus, né, da prova, né? Porque aí quem tem que provar a inocência é aquela figura que, sob a lei, está sendo responsabilizado de antemão por um determinado dano que foi causado. Isso é muito comum, por exemplo, em relações de consumo, né? Então, a responsabilização por parte das empresas na relação de consumidor é objetiva. Então, na ausência da comprovação de que a empresa não contribuiu para o resultado negativo, ela será culpada e será obrigada a indenizar a vítima pelo dano que está sendo alegado, né? Um dano moral, um dano material. Essa figura de responsabilização objetiva, ela é mais recente. Agora, para a AED, na verdade, importa pouco qual será a figura de responsabilização adotada pela legislação. Na verdade, o que interessa para a AED é se a norma jurídica ela vai ser eficiente para fornecer incentivos adequados aos agentes para que eles adotem o máximo de precaução. Então, se determinada situação social ela for remediada, ou seja, determinada interação social ela for melhor regulada pela responsabilidade subjetiva, que assim seja. Se for pela objetiva, que assim seja. Tá? Então, a AED ela não passa muito por essa discussão de responsabilização subjetiva e objetiva. Ela vai analisar o resultado. Qual das duas formas de responsabilização geram, né, um melhor resultado econômico? Qual delas previne mais problemas de acontecerem, né? Então essa deve ser adotada pela legislação. Esse raciocínio, né, parece simples e de fato é um pouco simples, mas vocês lembram que todas as lições de AED nós falávamos sobre isso, né, sobre essa instrumentalidade da norma jurídica. Então, nesse aspecto da responsabilização, a precaução ela também é instrumental, ou seja, não é assim, interesse da economia que a responsabilização objetiva e subjetiva ela exista para corrigir injustiças. Não é essa a ideia. A gente deve adotar um modelo ou outro de acordo com a sua capacidade de gerar resultados econômicos adequados, eficientes. Tá? Então, essa abordagem da AED na responsabilização civil, ela também enxerga a ótica econômica. Na tradição americana, tiveram alguns modelos que foram gerados para poder mensurar, né, essa eficiência econômica, que não vai dar tempo da gente desenvolver agora, nem comentar, mas dependendo do tipo de situação que a gente está analisando, a gente vai ter um modelo ou outro modelo mais adequado para mensurar, né, essa eficiência econômica que está sendo colhida com a norma vigente. Tá? Mas só para vocês saberem, essa também é a abordagem na tributação, então para a AED não interessa muito se a norma tributária ela é favorável ao contribuinte ou ao fisco, interessa que a norma tributária ela seja eficiente para o que ela cumpre. A norma tributária tem o objetivo de gerar uma arrecadação, sei lá, de 30% das receitas, então aquela norma tributária ela é eficiente ou não. E aí você também tem algumas ferramentas para poder medir essa eficiência da norma tributária, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje e eu vou mandar para vocês também algumas informações sobre teoria dos jogos, tá? Um material de apoio de teoria dos jogos para que vocês possam estudar para a prova e possam... Eu vou mandar esse link do vídeo também que eu coloquei para vocês, além de uma outra explicação de teoria dos jogos. Mas a nossa matéria para a prova, então, encerra em teoria dos jogos, ok? Responsabilização civil, etc. Oi, fala, Mariana. Essa aula vai ficar gravada? Tá gravada. Vou mandar para Eu fiquei vocês. um pouco atrasada, que eu precisei sair hoje. Não, tudo bem. Eu vou mandar para vocês essa gravação, tá? Pode ficar tranquilo. Ela fica gravada assim. E na aula que vem, a gente tem a revisão rápida, né, desses conteúdos e vamos executar alguns exercícios aí para que a nossa nota de A2 seja melhor. Beleza? Fechado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida?
Bom, pessoal, então estou com crédito aí de 20 minutos com vocês por conta desse congresso da noite, então assistam o congresso da noite, tá? Participem aí, que a faculdade preparou uma programação bem interessante para essa semana. Beleza? Excelente semana aí para vocês. Se cuidem. Valeu.